Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós vamos tratar dos máximos e mínimos de uma função de duas variáveis. Para poder explicar isso, eu fiz aqui um desenho, meio que à mão livre, onde eu tenho uma montanha, onde tem elevações, e eu estou vendo ali, onde eu estou salientando que tem um pico, e esse pico é um ponto de máximo absoluto. Máximo absoluto porque não tem nada maior que esse pico. Na nossa montanha dá para ver que é o ponto mais alto que nós temos. Posteriormente, depois do máximo absoluto, nós temos ali um outro ponto de máximo, que eu estou salientando com um pontinho vermelho, e esse é o máximo relativo, porque ele é maior, mas ele é o maior só em relação à vizinhança dele. Ele não é o maior de todos. Então é máximo relativo. E para encerrar, nós temos ali um outro ponto que eu estou salientando, e esse ponto não é máximo, ele é um ponto de mínimo, mas ele é um ponto de mínimo relativo porque tem coisa menor que ele por ali. Então, mínimo relativo, máximo absoluto, máximo relativo. E agora, então, após apresentar os pontos que nós temos, nós vamos mostrar como calcular esses pontos a partir de uma função dada. Nós vamos aprender a fazer os cálculos sem a necessidade de fazer o gráfico. Fazendo esses cálculos, nós iremos saber se se trata de um máximo, de um mínimo ou até mesmo de um ponto de célula. Um ponto de célula, então eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem do que se trata. Ali está o ponto de célula. Vocês imaginem uma sela de cavalo onde nós temos uma curva neste formato. Esse ponto não é máximo nem mínimo, ele é um ponto de célula. E imagine novamente uma sela de cavalo onde vocês podem sentar em cima. Então também tem essa classificação que ele pode ser máximo, mínimo ou ponto de célula. E é isso que nós vamos aprender agora, fazer os cálculos para saber do que se trata. Ou então a técnica que nós vamos usar para determinar máximos e mínimos ou ponto de célula é ter uma função chamada de f de x, y, ou seja, a função está em função do x e do y, então função de duas variáveis. E a primeira coisa que nós vamos fazer é achar a derivada parcial em relação a x, igualar a zero e achar um valor para x. Fazer a derivada parcial em relação a y, igualar a zero e achar outro valor. Nós teremos agora valores de x e de y. E esse x e y é um ponto que pode ser máximo, pode ser mínimo ou pode ser célula. Para desempatar isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos achar uma coisa chamada esse ano. Não pode ser o ano que vem, tem que ser esse ano, pessoal. Piadinha essa, hein? Então, esse ano eu vou chamar de h de xy. E ele é encontrado, né, fazendo o determinante de uma matriz com a derivada segunda em relação a x, uma derivada segunda em relação a x e y, uma derivada segunda em relação a y e depois x, e finalmente uma derivada segunda em relação a y. Vejam bem, a diagonal principal são iguais, x e y. E a diagonal secundária é xy ou yx. Após encontrar esse ano, a gente vai analisar o valor dele. Então, temos aqui, se o esse ano, ele pode ser... Eu vou representar o esse ano apenas por h, para ficar mais fácil de interpretar. Então, deixa só o h. Esse h pode ser menor que zero, e se for menor que zero, o ponto que nós encontramos vai ser célula. Já vimos o que é célula, mas... o h também pode ser, o esse ano, pode ser maior que zero. E se for maior que zero, nós vamos ter que analisar a derivada segunda xx. Derivada segunda xx. Se a derivada segunda for maior que zero, for positiva, então nós temos um ponto de mínimo. Agora, se a derivada segunda xx for menor que zero, aí nós temos um ponto de máximo. E ainda está faltando uma outra possibilidade. O esse ano ser exatamente igual a zero, que ainda não contemplamos esta situação. Aí nada podemos afirmar. Então, neste caso, o teste falha. Nada podemos afirmar. Então, aí está, né? Dependendo do valor do esse ano, nós vamos ter célula, valor de máximo, valor de mínimo. Ou podemos também ter uma situação onde o teste falha e nada podemos afirmar.
Então, para sedimentar melhor isso, vamos agora fazer um exercício. E aqui está o exercício. O que nós vamos querer saber são os pontos de máximo, mínimo ou cela, se tiver. Seguindo nossa receitinha de bolo, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a derivada em relação a x, a derivada primeira. Bom, encontrando essa derivada, o 2 que está ali, ó, passa para frente e multiplica com o 3, vai dar 6, e lá em cima, 2 menos 1 fica 1, não precisa colocar. Próxima coisa que eu tenho que fazer é derivar o x ali, porque o x é a variável, então vai ficar 4, derivada de x é 1, já o y é a nossa constante, não se faz nada. Esse 1 que eu coloquei ali, na verdade não precisa aparecer, porque ele é neutro na multiplicação, então coloca só 4y para simplificar. 3y ao quadrado vai dar 0, aquilo ali, porque é constante, o y nesse momento é constante, não precisa colocar, mais 8, derivada de x é 1, ali, agora nós estamos derivando aquilo ali que eu estou circulando, só que 1 é neutro na multiplicação, novamente podemos omiti-lo. Então fica apenas o 8. Derivada de 17y é 0, pois o y é uma constante. Derivada de 30 é 0, também é uma constante. Nesse momento, o y é constante. Tudo isso que eu encontrei agora, eu vou igualar a 0. Eu já posso, ao mesmo tempo, simplificar tudo, dividindo por 2, porque todos são múltiplos de 2. Então, divide tudo por 2 para simplificar, para trabalhar com números menores. É mais agradável. Então, nós vamos ficar com 3x menos 2y mais o 4 igual a 0. Aí está a nossa equação que a gente obteve, fazendo a derivada primeira em relação a x. Agora, vamos fazer a derivada primeira em relação a y. E o que nós vamos ter? 3x ao quadrado vai dar 0, não precisa colocar, porque nesse momento o x é a nossa constante. Menos 4x o y, né, a nossa variável, então a derivada de y é 1, claro que não precisa colocar, porque 1 é neutro na multiplicação. E agora nós estamos derivando 3y ao quadrado, o 2 lá em cima passa para frente, vai dar 6y elevado a 1, então 6y elevado a 1, não precisa colocar 1 no expoente. E 8x, derivada de 8x é 0, 17y vai dar 17 vezes 1, e o 1 também não precisa colocar, que é a derivada do y, né? E derivada de 30 é 0. Então, ficamos por aqui, tudo isso igual a 0. Aí está a segunda equação que nós obtivemos. Então, nós temos duas equações e para achar o valor, o ponto máximo ou mínimo ou cela, eu tenho que resolver esse sistema. Então, vamos colocar aqui ao lado 3x menos 2y mais o 4. Vou passar o 4 para o outro lado, que é muito normal, né? A gente vai ficar menos 4. E copiando agora a outra equação, menos 4x mais 6y, igual a 17 positivo, uma vez que o 17 passou para o outro lado. Eu estou reparando que nós temos um 6y ali. Eu vou fazer pelo método da soma, e ali eu tenho 2y com o sinal contrário. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter um 6. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 3 em cima para obter um 6 com sinal contrário. E aí eu posso cancelar o y. Então, executando a multiplicação, vai dar 9x, 3 vezes 3 é 9, menos 6y, igual a menos 12. Embaixo fica tudo como está. 4x mais 6y, igual a 17. Finalmente, podemos somar tudo, né? E cancelar o y, porque é simétrico. 6 menos 6 dá 0. Então, cortando 6y com 6y, cancela, não precisa escrever. E 9 menos 4 vai dar 5x, igual a menos 12 mais 17, subtrai e dá o sinal do maior, 5. E aí, eu encontrei o valor do x, porque 5 dividido por 5 é 1. O x eu já encontrei. Agora, para achar o valor do y, eu pego qualquer uma das duas equações que eu tenho aqui, menos 4, que multiplica 1, mais 6y, substitui o 1 no x, para achar o y agora dá 17. 6y igual menos 4 passa para o outro lado como mais 4, mais 17.
17 mais 4, 21. Então, nós prosseguindo, temos que 6y igual a 21. Passa para o outro lado 6, 21 dividido por 6. Simplifica por 3, divide em cima por 3, divide embaixo por 3. Eu terei o y, valor mais reduzido, 7 sobre 2. Então, o nosso ponto, que pode ser máximo, pode ser mínimo ou pode ser cela, é 1 para o x e 7 sobre 2 para o y. Este é um ponto que pode ser máximo, mínimo ou cela. E agora eu vou ter que testar para descobrir do que se trata. Ou seja, se esse ponto é máximo, mínimo ou cela. Bom, agora eu destaquei apenas o que interessa, as derivadas primeiras em relação a x e em relação a y e o ponto que nós encontramos. Para agora prosseguir fazendo aqueles testes, nós vamos ter que achar a partir da derivada primeira as derivadas segundas. Então, derivada segunda em relação a x nós já temos. Agora eu vou derivar em relação a x novamente a derivada que eu já obtive ali em cima. Então, se eu derivar em relação a x, 6x, derivada de x é 1, vai ficar apenas o 6. Derivada segunda de x eu já tenho. Agora, em relação a y. Bom, aí derivando aquele primeiro que eu estou circulando ali, ó, a derivada em relação a y. 6x, a derivada de 6x é 0, pois agora a nossa variável é o y, então vai ficar só menos 4. Derivada agora em relação a y já tenho ali. Vamos derivar agora em relação a x. Então, se eu já tenho ali, estou circulando a derivada em relação a y. Se eu derivar em relação a x, novamente vai ficar menos 4 apenas. 6y vai dar 0, pois a variável nesse momento é o x, e o 17 é 0, porque é constante também. Derivada em relação a y eu já tenho. Agora em relação a y novamente, a derivada segunda em relação a y. Vai dar 0 no primeiro momento, 4x vai dar 0, pois a variável agora é o y, mais 6 vezes 1, e menos o 0, que é o 17. Bom, o resultado vai ser 6 apenas. Então, já colocamos 6. Temos as derivadas segunda, todas elas. Este é o segundo passo, montando o nosso hessiano de x e y, colocando a nossa fórmulazinha, fxx e fyy. Esses são os iguais. Agora, fxy e fyx. Uma coisa que vale a pena ressaltar, e vou ressaltar agora, é que a derivada de x e y ali, que eu tenho, estou ressaltando, deu menos 4. E a derivada de yx também deu menos 4. Sempre vão ser iguais. Então, se não der o mesmo valor, tem alguma coisa de errado. Mas agora, então, vamos substituir o ponto. Derivada do hessiano do ponto 1, 7 sobre 2, vai ser igual. Pegando os valores x é 6. Estou copiando lá de cima, ó, 6, está ali. Y também é 6. E os outros são menos 4 para xy e menos 4 para yx. Multiplicando cruzado, que é a forma que se resolve um determinante, 6 vezes 6 é 36, e menos 4 vezes menos 4 é 16. Então, 36 e 16 positivo. Então, eu vou ter 36 menos 16, que vai ser igual a 20. O valor que nós encontramos é maior que zero. O que significa isso? Retornando ao nosso resuminho, o h é maior que zero, ali está, estou salientando. Isso quer dizer que eu vou ter que desempatar com a derivada segunda xx. Se a derivada segunda for maior que zero, é mínimo. Se for menor que zero, vai ser máximo. Então, vamos analisar a derivada segunda neste momento. Voltando, então, no nosso caso, quem é a derivada segunda? Xx. Ora, a derivada segunda é 6, está lá em cima, 6. Logo, é um valor maior que zero. Neste caso, o que nós temos é um ponto de mínimo. Podemos afirmar, então, que o ponto 1, 7 sobre 2 é ponto de mínimo. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Como determinar ponto de máximo, mínimo ou de cela em função com duas variáveis. Espero que tenham entendido e espero também que tenham gostado. E espero encontrar vocês agora, que eu estou me despedindo, no meu próximo vídeo. Então, até breve, pessoal.